começando os cultos, se puder ficar de pé. Já comecei no seu lugar com mensagem do Senhor. Agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e adorar em comunidade. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, nos faça sensíveis ao teu toque, à sua voz. Nós venhamos conseguir te adorar com todo o nosso coração, venhamos nos entregar diante de ti. Que a nossa adoração venha chegar ao teu trono, Senhor. Nós venhamos conseguir, Pai, nos derramar diante da tua presença, não entregando, Pai, algo pela metade, Senhor, mas entregando por inteiro para ti. Então sonda os nossos corações, encontre em nós, ó Pai, pessoas com coração sincero que querem te adorar, que não querem te servir apenas por ter bênçãos ou ter milagres, mas que querem te servir pelo que o Senhor é. Então se faça presente em nosso meio, Senhor Deus. Nós vamos realmente estar sensíveis à tua presença, que teu Espírito venha da liberdade nesse lugar. Nós vamos conseguir te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus.
se nós não estivermos preparados para a volta do Senhor, nós vamos ficar correndo no mundo igual barata tonta. E nada é mais maravilhoso do que começar uma reunião que glorifica o nome dele, ansiando pela volta dele, crendo que ele vai voltar e escutando através da letra. Se você não sabe esse hino, se você nunca ouviu esse hino, é o hino da harpa, procura ler ele, porque ele fala justamente da volta de Cristo, das coisas que vão acabar. Olha, as igrejas vão estar cessando, o trabalho cessou, acabou, como a gente falou anteriormente, acabou o pranto, acabou as lágrimas, acabou as dores, porque o Senhor está voltando. O Senhor chegou para redimir, para resgatar a sua noiva, a sua igreja, e com isso nós cantamos alegre que o Senhor está voltando, que o Senhor é rei, que o Senhor governa, e que se nós não vivermos com essa intensa busca e intensa espera pela volta do Senhor, a nossa vida toda é uma vida sem sentido. Então que nós possamos hoje, a partir de agora, ansiar pela vinda do Senhor, buscar pela vinda do Senhor, estar prontos, preparados, consagrados, dedicados à volta do Senhor. Amém? Bem alegre, que também exalta a volta do Senhor e as vitórias do Senhor. Eu queria que você sentisse, eu queria que você deixasse o Espírito Santo agir na sua mente, nas suas mãos, na sua boca, e que você se soltasse para Deus, seja com grito, seja com palmas, seja com choro, com lágrimas, mas que você possa se apresentar diante ao Senhor como um obreiro aprovado. Amém? Todos os
braço, né? Qualquer braço.
não posso esse ano, então ainda tem para eu me consertar. Mas e se Jesus voltar amanhã ou depois? Ou se você partir? Como está a minha e a sua vida com o Senhor? Será que nós estamos diante de Deus aprovados? Será que dentro do nosso coração existe um anseio por mais de Deus, pela volta dele? Porque nós estamos aqui, Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu anseio pela sua volta. Senhor, eu quero ver a sua volta. Ou nós vimos realmente de forma de fechada, ou até com medo da volta de Jesus, porque nós sabemos que nós estamos mal. Sabemos que a nossa vida não está legal diante da presença de Deus. Sabe, mas independente de qual seja o seu estado hoje, de ansiar pela volta de Jesus, ou de ter medo pela volta de Jesus, há tempo de se arrepender. Ainda há tempo, mas a palavra diz que chegará um momento que não terá mais tempo. Então, em nome de Jesus, os nossos corações venham cantar. Jesus, venha logo. Sabe, não Jesus voltar para a dor de passar, não Jesus voltar para os problemas acabarem, mas que nosso coração quer ver o nosso amado. Nosso coração quer mais mais uma vez, teremos o céu Amém? Podem tomar seus assentos, glorifica ao Senhor, aplauda ao Senhor, Ele é digno, toda honra e toda glória. A gente vai falar de um negócio bem bom hoje. Falar sobre Sansão. O Senhor trouxe uma palavra, ao meu entendimento, muito dura. Novidade, né? E eu tive a obrigação, dada pelo Senhor, de destrinchar ela e passar da maneira suave para a igreja. A gente tinha colocado como tema, né, da palavra, consagração. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre passei por períodos de consagração, seja na igreja católica, onde eu fiz parte, seja na igreja evangélica. E o período de consagração era sempre um período muito sério da vida do cristão, seja ele protestante ou seja ele católico. E como um período muito sério, a gente tinha que se privar, né, e entregar ao Senhor, dependendo do que você estava consagrando para Ele, a seriedade daquela consagração. E o Senhor me trouxe a palavra da vida de Sansão como alguém consagrado a Deus. Né? A gente vai ler Juízes 15. Vou abrir aqui. A partir do
13 em diante, o livro de Juízes vai falar sobre a apostasia que Israel vivia. Né? Israel vivia, o povo de Deus vivia numa apostasia, tinha sido tomado pelos esse nome desse povo, filisteus. E com o passar do tempo, né, já tinha ali, antes do nascimento de Sansão, já tinha ali 20 anos, né, que eles estavam sob o domínio dos filisteus. E com o passar do tempo, e isso é tão normal hoje e acontecia antigamente, com o passar do tempo, se não tem ninguém te instigando a viver na lei, você vai viver fora da lei. Seja ela a lei dos homens ou seja ela a lei de Deus. Se você não tem dentro de si um código de ética que alguém inseriu lá, você por si só não adquire esse código de ética. Então, o povo estava apóstata, né? O povo estava, já que tinham sido tomados pelos filisteus, e os filisteus adoravam outros deuses que não eram o Senhor, e não existia a cobrança para que eles adorassem ao Senhor, a não ser pelos juízes que Deus enviava. Né? O povo foi se esfriando, foi esfriando, e daí chega um momento que a família de Sansão recebe um anjo, né? A mãe de Sansão recebe um anjo, vem para ela, fala que ela vai conceber um filho, e esse menino vai ser nazireu de Deus, né? Então, quando eu li essa palavra, né, todo mundo fala, nazireu, e o nazireu é o santo do Novo Testamento. O nazireu do Antigo Testamento é o santo, sejam santos como seu pai é santo, do Novo Testamento. Ou da contemporaneidade, né, dos dias de hoje, é o crente, o separado para Deus, o consagrado a Deus. Então, aqui no 13, a partir do 17, Manoá, que é o pai de Sansão, ele tem dúvidas, né, a respeito de que o anjo falou para a esposa dele, né? Ela fala assim, olha, o anjo do Senhor apareceu para mim, falou que eu vou ser mãe e tal. E um adendo engraçado é que a mulher que era estéril naquela época, ela só podia esperar duas coisas: ser resgatada do marido ou receber o milagre de Deus. Porque das que tiveram filho levantados por Deus, era tudo estéril. A grande maioria era estéril. A gente tem Ana, que não tinha menino, a gente tem a mãe de Samuel, que não tinha, a gente tem Sara, que também não tinha. Então, a própria Virgem, mãe de Jesus, que não era impedida de ter filhos, mas o primeiro foi Jesus. Então, o milagre dela já estava em conceber o filho. Ela conversou com seu esposo, e tem uma coisa que o esposo fez que é primordial para a nossa vida, que é perguntar ao anjo do Senhor, que estudiosos falam que era Jesus, outros falam que não era, mas enfim. Ao perguntar ao anjo do Senhor, como é que eu devo criar esse menino? Tá, o Senhor abençoou minha família, trouxe um filho à nossa casa, mas como é que eu vou cuidar dessa criança? Me fala aí como é que eu vou cuidar. Daí o anjo, repetidas vezes, já tinha falado para a mulher dele uma vez, falou de novo, agora falou a terceira. Você vai cuidar dele, ele vai ser separado, ele não pode tomar vinho, nem bebida forte, ele não pode se misturar com coisas impuras, não pode tocar em cadáver, ele não pode se misturar com o povo filisteu, ele tem que ser consagrado ao Senhor, ele tem que passar pelos rituais de consagração ao Senhor. Então, quando Sansão é concebido, ele já estava consagrado desde o ventre a Deus. Não podia tocar em morte, não podia beber vinho forte. Isso, não podia beber a bebida forte, não. Naquele tempo era o vinho. Tem essa história que os filisteus foram o primeiro povo a desenvolver a cerveja, né, esse tipo de bebida, mas nesse caso era o vinho forte e o mais, era todo o derivado de uva. Para não nem chupar. Para não ter, nem a uva passa, para não ter o risco de se contaminar, ele não veio nem comer a uva. Então, quando a gente fala em consagração, se eu vou consagrar a minha... antigamente, a gente disse, eu vou consagrar meus olhos, a minha boca. Tem até uma música, né? Eu consagro meus olhos, a minha boca, o meu corpo ao Senhor. Se eu vou consagrar o meu corpo ao Senhor, eu tenho que ter ideia que eu tenho que me abster de tudo aquilo que machuca o Senhor, né? Tudo aquilo que fere o Senhor, tudo aquilo que afasta a presença do Senhor. Então,
Sansão, ele não podia tocar nessas coisas, ele não podia fazer isso. E a gente vai ver na história de Sansão que ele fez. E tudo que ele não podia fazer, ele fez. E quando nós pegamos a vida de Sansão para tomar como exemplo, nós só olhamos a parte da Dalila. Só a parte que ele foi enganado pela mulher e a culpa é dela, porque ele também foi besta, não sei, mas lá para trás já vinha juntando um monte de coisa. Lembra quando eu comecei a falar assim, olha, que porque não tem a mão firme para te guiar no caminho certo, você vai começando andando pelos caminhos errados. E assim como a geração de Sansão, 20 anos para trás, estava apóstata, Sansão nasceu no meio da apostasia. Então ele, beleza, ele tinha que se separar com o Senhor, ele tinha que viver como sacerdote, a consagração dele, a separação dele de Nazireu, era como se ele fosse um sacerdote, era a separação de um sacerdote. Porque o sacerdote não tocava em morto, não bebia bebida forte, porque ele era a pessoa responsável de levar o sacrifício do povo a Deus, para que Deus recebesse aquele sacrifício e lançasse perdão ao povo. Então Sansão, que sou eu e você nos dias de hoje, somos pessoas separadas para Deus, consagradas a Deus, que devemos nos manter longe da impureza que pode nos afastar de Deus. Então, quando Sansão começa a crescer, por volta de 20 anos já. Por volta de 20 anos, Sansão já arruma um pretexto para sair da presença. Então, se você contar 20 anos antes, 20 anos depois, o povo estava julgado há 40 anos de apostasia, junto com Sansão. Então, ele cresceu no meio daquilo. Ele cresceu no meio daquilo. Deus levantou Sansão para julgar Israel e para dar um basta com os filisteus. Então, tem muitas entrelinhas na vida de Sansão que são iguais às nossas. Iguais. Eu e você, nós buscamos diariamente por uma limpeza, uma proximidade espiritual, para que nós possamos ficar mais perto e mais íntimos de Deus. Mas no meio do caminho, a gente pega a impureza, não o animal, não a bebida hoje, mas um pecado, um deslize, uma falta de reverência, uma falta de leitura, uma falta de hábito de proximidade com o Senhor. O que é que te torna próximo de Deus hoje? O que é que me torna próximo de Deus hoje? O que é que eu faço? Não, isso aqui, quando eu faço isso aqui, eu me sinto nos braços de Deus. Então, para você hoje, o que é que te deixa nos braços de Deus? Que você fala assim, olha, eu posso estar atormentado, mas quando eu faço isso, é como se Deus me pegasse nos braços. Para muita gente é leitura, para alguns é a música, para outros é o momento de ficar sozinho, conversar com Deus, orar, chorar, para outros é estar em comunhão com muita gente. Se eu não tenho isso hoje, será que nada me torna cativo ao Senhor? Será que se nada me torna cativo ao Senhor, se nada me torna refém do Senhor, quando a adversidade vem, eu corro para longe? Porque quando a adversidade vem, no meu caso, eu corro para a música, eu corro para a leitura, eu corro para orar. São gatilhos que me levam à presença do Senhor. E você, no seu dia a dia, o que é que te leva a ouvir a voz de Deus? O que é que você faz que você sente a presença de Deus? Então, no capítulo 13, lá no finalzinho do capítulo 13, vai falar que a mulher de Manoá, deu à luz a um filho e foi dado o nome de Sansão. E a criança cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a movê-lo por vezes no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Quando a Bíblia fala assim, o Espírito de Deus o movia por vezes, nós temos que entender que naquela época o Espírito não era constante dentro do profeta, ou dentro do juiz, ou dentro do rei. O Espírito de Deus não era constante. Não é como nós temos hoje acesso ilimitado ao Espírito Santo. Se eu quiser conversar com ele agora, eu converso. Se eu conversar com ele amanhã, eu converso. Mas no caso do juiz e do profeta, o Espírito de Deus descia de acordo com a vontade de Deus. Se era da vontade de Deus descer fogo, o Espírito de Deus agia sobre a vida do profeta, e ele clamava, e o Espírito atendia, e Deus atendia pelo Espírito. Então, Sansão, quando nasce, é abençoado por Deus,
e no decorrer da sua vida, o Espírito de Deus agia sobre ele em vezes, entre uma cidade e outra. Então, no decorrer da vida dele, ele foi usado por Deus. Assim como eu e você, no decorrer das nossas vidas, somos usados por Deus. Só que muitas vezes nós não percebemos que o tempo do Espírito vir e voltar para Deus já passou. Ele veio para permanecer conosco. Ele veio para fazer morada em nós. Ele veio para nos auxiliar, ele veio para nos ajudar, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui, ele está dentro de nós. Ele é nosso companheiro. Ele não vem, vou abençoar o neném e vou embora. Amanhã eu volto de novo. Esse já passou. Jesus veio para que nós pudéssemos ter um convívio direto com Deus, sem precisar de um sacerdote queimar o incenso ou o sacrifício para que Deus pudesse falar através do sacerdote na minha vida. Eu e você somos chamados até geração santa, geração eleita, sacerdócio santo, povo de Deus. E muitas vezes nós agimos como se o Espírito Santo fosse uma possessão. Sabe? Pronto, é o Espírito. Isso não é de Deus. Esse Espírito que age e que tira a tua consciência, igual o pastor bem falou no culto, e eu lembrei agora, que eu não sei o que foi que eu fiz, mas foi Deus que fez. Esse Espírito não provém de Deus. Porque ele não vem e vai embora, ele vem e permanece. Ainda diz assim, me pegou aqui, eu dei lugar e não sei o que aconteceu. Sabe? Sansão, ele teve alguns títulos de mensagem que falam assim, Sansão teve tudo para dar certo, ter uma morte honrosa, um caminho direito, ser pai, ter filhos e tal. Teve tudo. Assim como eu e você temos todas as oportunidades espirituais para sermos abastados espiritualmente falando. Desliga da vida material, porque quando você for abastado, né, você for repleto, transbordante, cheio na vida espiritual, isso consequentemente vai jorrar também na vida física. Muitas vezes nós procuramos ser cheios, enquanto Deus quer que nós sejamos transbordantes. Porque enquanto eu sou cheio, eu não consigo molhar ninguém. Mas quando eu transbordo, quem está do meu lado, querendo ou não, é abençoado. Quando nós sabemos da história de Sansão a partir de Dalila, mas vamos entrar num adendo antes disso. Nós lembramos que o voto de Nazireu dele era, entre outros, não deixar cortar o cabelo, né? Sansão tinha um cabelo grande, não cortar o cabelo, não comer uvas ou derivados de uva, não beber bebida forte ou qualquer tipo de bebida de derivados de uva, se separar, não tocar em defuntos, seja animais ou pessoas mortas, mesmo se fosse da família. Morreu meu pai, manda outro, porque eu sou separado para Deus. Naquele tempo era assim. Só quem podia tocar, as pessoas responsáveis por aquilo. Nem o sacerdote podia tocar para não se contaminar. Quando porventura o sacerdote tocava num defunto, ou a pessoa morria, ele acidentalmente encostava, tinha todo um ritual de purificação para que ele pudesse voltar do zero ao caminho sacerdotal. Ele não voltava imediatamente, voltava do zero. Ia se auxiliar para depois voltar a ser sacerdote. Então Sansão, ele está ali andando e vê uma mulher e fala assim, olha, eu vou querer casar com ela. E era uma filisteia. Justamente o povo que Deus avisou no Antigo Testamento inteiro, não se junta com esse tipo de povo que não vai dar certo. Então, ele fala, olha, foi bonita aos meus olhos e eu vou casar com ela. Foi bonita aos meus olhos. Lá no final, a gente vai ver que a primeira coisa que Sansão perde quando ele é pego é os olhos. Foi bonita aos meus olhos, eu vou casar com ela. O pai e a mãe deram ali uma desconversada, mas será que não tem por aqui gente melhor? O pessoal só não pode se misturar, dos filisteus. Ele falou, não, é com ela e pronto. E foi. E se misturou. E casou. E teve a cerimônia. Na cerimônia, né, o texto vai seguir, teve um grande banquete. E como era de costume os banquetes, regada muita comida e muita bebida.
O primeiro deslize de Sansão de se misturar, o segundo de talvez ter ingerido bebida, o terceiro de mentir, porque nessas indas e vindas atrás da sua noiva, Sansão, todo mundo sabe que ele pegou um leão, né? O leão foi atacar eles, ele pegou o leão e uma de outra que rasgou pela boca. Rasgou o leão, jogou lá e ficou. Depois de um tempo eles voltam pelo caminho e aquele mesmo leão que ele tinha matado já tinha uma colmeia de abelha dentro da carcaça do leão. Então pode ser que tenha passado mais tempo. Então a abelha fez ali o mel e ele pegou o mel da carcaça do animal morto. Outra imprudência em relação àquilo que Deus pedia para ele não fazer. E não adianta dizer assim, mas ele não sabia. Porque ele fala assim, ele não contou aos pais. Por quê? Porque os pais dele sabiam que não era para ele tocar lá. Eu e você não temos mais o álibi de dizer assim, eu não sei, eu não sabia. Eu não sabia que existia inferno, eu não sabia que precisava ser um crente bom para ir para o céu, eu não sabia que tinha que amar a Deus, eu não sabia que tinha que entregar a vida a Jesus. Nós não temos mais esse álibi. O tempo da ignorância para a gente já passou faz tempo. Tanto para a gente que está aqui, quanto para quem está lá assistindo, eu tenho certeza que esse tempo de dizer, eu não conheço o Senhor, eu nunca ouvi falar de Jesus, eu não sei o que é que precisa fazer para seguir Jesus. Esse tempo não existe mais. O tempo de enganar os outros, de dizer assim, eu não sabia, não existe. Pode enganar você mesmo. Dizer, eu não sabia. Mas é só um pecadinho, Deus perdoa. Então Sansão, ele toca naquele animal e leva o mel, e dali ele já, astuto como ele era, só ele sabia daquilo, ele vai e faz uma charada para os amigos da noiva. Aí na charada ele fala, o que é mais forte que não sei o que, mais doce que não sei o que. Só ele sabia que era um leão com mel, e ninguém mais sabia. Daí o pessoal não sabia, perguntaram à mulher dele, e a mulher dele falou para ele, você poderia falar a resposta disso? Ele vai, dá uma titubeada e fala. Até aí, tudo errado. Perde a aposta, a promessa que ele tinha feito se perdesse a aposta era de dar 30 camisas de linho. De onde? De onde? Até onde a Bíblia fala, Sansão era de família normal, não era de família bastarda. As promessas que eu e você fazemos para Deus, de onde é que nós tiramos ela? De onde? Quando eu prometo para Deus, eu vou me entregar por inteiro ao Senhor. De onde é que eu tiro isso? Quando eu prometo ao Senhor que eu vou orar, que eu vou jejuar, que eu vou buscar, que eu vou me humilhar, que eu vou clamar, até, igual a gente cantou aqui, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Quando a gente promete isso para Deus, de onde é que a gente tira isso? De onde? Se no meu cofre eu não tenho como pagar. Eu faço promessas que eu não tenho como arcar com elas. As promessas que Sansão fez foi essa. Aí, como muito dotado de muita força, pegou ali os raposas, amarrou no rabo, tochas de fogo no rabo da raposa, soltou, destruiu as plantações dos filisteus e mais uma contenda foi criada. Mataram a mulher e o sogro dele, porque descobriram que foi por causa deles que o incêndio foi causado. Sabe, no decorrer da vida de Sansão, é engraçado que quanto mais ele errava, o Senhor não deixava de usá-lo. O Espírito ainda continuava usando. Porque com a queixada de jumento ele matou 1000. E a palavra fala que o Espírito de Deus continuava sobre ele. Por vezes. Eu e você. Olha, isso, o medo que eu tive de falar isso aqui, foi assim, é de boa, eu vou errar aqui de pouquinho, mas Deus vai continuar me usando. Porque se Sansão foi assim, comigo vai ser do mesmo jeito. Ainda mais agora que é no tempo da graça, não tem que seguir a lei. Jesus me perdoe, tá tudo bem. Não tá. Não tá. A gente está cantando, a gente está louvando e está pregando que Jesus está às portas. Está às portas. Tudo indica que o retorno do Senhor é breve.
E por mais que eu me perguntasse quando eu era mais jovem, meu Deus, todo mundo fala que Deus está voltando, Jesus está voltando. Tem 20 anos que o pessoal fala que Jesus está voltando, Jesus nunca voltou. Quando a gente passa a caminhar com isso, quando a gente passa a viver esse Cristo, esse Evangelho, a gente sente que está acontecendo. E é por isso que a gente fala, está voltando, está acontecendo, está voltando, está acontecendo. E pode ser que não dê tempo de você retornar ao caminho de ser um nazireu de Deus, de ser um consagrado a Deus, um separado para Deus. A gente foi escolhido por Deus e mesmo antes da gente nascer. 1 Pedro, eu estou lembrando só de Efésios, mas é 1 Pedro 2, 9, se não me engano. Mas vós sois geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em um tempo passado não eram povo, mas agora são, povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Muito amados, aliás, meus amados, eu rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou seja, dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro está falando para mim e para ti hoje. Do mesmo jeito que você não foi escolhido, separado, para ser usado por Deus, eu e você fomos. E o mesmo conselho, e o mesmo caminho que Sansão andou, que tinha que andar, eu e você temos que andar. Todo o Velho Testamento é linkado com o Novo Testamento e só aponta para Cristo. Não tem como dizer, são histórias passadas. Foi no Velho Testamento, não importa. Jesus veio pelo Novo. A mesma coisa. Ele está falando para mim e para ti. Que eu e você somos uma geração santa, sacerdócio eleito, separados para Cristo, para que cantamos louvores por aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Então, ele pede, meus amados, eu peço a vocês que vocês se abstenham. Olha, não faz mais o desejo da sua carne. Hoje você não mata leão abrindo a boca dele, você não mata nenhum filisteu, hoje você não casa com... Tem gente que não casa. Não casa com mulher impura, não entra em briga que não é para entrar. Hoje você não faz o que Sansão fazia, mas os desejos da carne você continua sendo alimentado. Hoje, o leão que eu mato é aqui dentro. O filisteu que eu mato é aqui dentro. São as minhas vontades, são os meus desejos. É o meu querer. É a maneira que eu sou assim e eu sou assim. E nós não entendemos que Deus não nos chamou para nós vivermos da nossa maneira. Ele nos aceita como nós somos. Com as nossas imperfeições, com os nossos carrapichos. Mas Ele não quer que nós vivamos com as nossas imperfeições, com os nossos carrapichos. Ele quer que nós sejamos limpos, tenhamos a imagem dele, sejamos imaculados, nos abstenhamos dos desejos da carne para viver na luz de Cristo, da onde a gente foi colocado. Tirado de um lodo de pecado, escorregadio, que a gente levantava aqui, caía ali, levantava aqui, caía ali. Quando o salmista fala que foi tirado de um charco de lodo, a gente pode entender que quem já foi nos lageiros, nos rios, sabe que nas pedras cria um lodo. Né? A água vai passando, e aquele lodo vai criando. Quando você passa por ali, escorrega. Levanta, escorrega de novo. Levanta, escorrega de novo. Foi desse tipo de lodo que o Senhor nos resgatou. De hora eu estar aqui em pé, bem ali cai de novo. No mesmo lodo, no mesmo rio, no mesmo curso. Nos tirou de um charco de lodo, de pecado. E eu levantava e caía. Ele me trouxe para a sua luz. Efésios 1:34 vai falar sobre justamente nós sermos escolhidos desde a fundação dos tempos. 1:34 não, 1:3 ao 4. Então Paulo está escrevendo a Éfeso,
fala assim, olha, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa, diante dele em amor. Daí quando a gente fala assim, a palavra quer que eu seja santo, é isso mesmo. A gente é porque, lembra que lá no começo eu falei que como o pessoal já vinha desviando da fé, Sansão pegou o mesmo bonde e foi junto. Foi nos passado que o santo é aquele que nunca erra, é o perfeito. Desde da concepção da palavra em Roma, passada pela Igreja Católica para o dia de hoje, o santo é aquele irrepreensível de tudo. Ele não erra, ele não comete deslizes, ele é uma pessoa 100%. Ele é 100% em tudo. A santificação a qual Paulo... Essa santificação da que a gente acha do nome ser santo, é uma pessoa que ela nunca vai servir para a gente. Eu nunca vou ser santo a esses olhos. Porque o santo que Paulo fala aqui deriva da palavra separados. Sejam santos. Sejam separados para Deus. Se você trocar a palavra santos por separados aqui, como nos escolheu antes da fundação dos tempos no mundo, para que fôssemos separados e sem culpa diante dele em amor. Nos escolheu para que nós fôssemos separados, santos, separados do contexto mundano, do pecado, do desejo da carne, para que nós nos apresentássemos diante do Pai sem culpa. Porque Cristo já pagou o preço que nós não conseguiríamos pagar. Mas como é que eu consigo viver essa vida e me esconder em Cristo, sendo que eu não consigo seguir o básico do básico? O básico do básico. Como eu não consigo ser o santo 100%, também não vou ser o 0%. Vou ser o 0%. Ou é 8 ou é 80%. E a gente sabe desde quando começou que nunca foi sobre correr, nunca foi sobre ser 100%. A vida com Cristo é sobre estar aos pés dele. Caminhando, se arrastando, correndo. É sobre estar aos pés dele. No começo da meditação, eu falei no louvor que nós nos apresentássemos a Deus como obreiros aprovados. Eu acho, se eu não me engano, é Paulo que fala isso para Timóteo quando já está perto de morrer. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartido da palavra da verdade, mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra dele comerá como faz gangrena, entre os quais estão Mineu e Filé, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era passada, e destruíram a fé de alguns. Paulo dá o exemplo da gangrena, que é uma... Como é, meu Deus, o nome popular da gangrena? Necrose? Isso, a necrose. Sabe o que é a necrose, né? A necrose, ela começa... A necrose vem depois da gangrena. Já é um processo avançado, né? Que ela vai comendo devagarzinho. Eu conheci uma pastora que ela foi fazer um procedimento na unha, foi cortar a unha, e daí necrosou o dedo dela. Beleza, levaram para o hospital e a necrose já estava avançada, tomou o pé. Passou mais um dia no hospital, avançou, tomou a perna. Passou mais outro dia no hospital Sobradinho, avançou, amputar. Onde era para amputar o dedo, começaram a amputar até a coxa dela. A minha descansa. Sabe, quando Paulo fala assim, olha, não fica aí, porque essas coisas vão assim, ó. Devagarzinho, daqui a pouco te tomou por inteiro.
Foge dos falatórios. Sai dessas coisas que não prosperam. Porque você tem que se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Se nós tomarmos a medição das escolas hoje, qual é a matéria? Qual é o valor da aprovação? É só para quem tira 10? Ou para quem tira 9? Ou 7? Ou 6? Existe uma tabela de aprovação, né? Até que o aluno seja reprovado. Tem uns que passam com 7, tem uns que passam com 6, tem uns que passam com 10, tem uns que são Sansão, tem uns que são Paulo, tem uns que são Pedro, tem uns que são Davi. Até no último, quando a venda da espiritualidade de Sansão caiu, ele pôde ver onde é que ele estava, já não tinha mais jeito para ele. Já tinha perdido os olhos, já estava preso, já tinha perdido as forças, tinha perdido os cabelos. E nós sabemos que a luta que Dalila travou com ele para poder saber do segredo, né, é uma luta que eu e você fazemos diariamente. Quando a gente fala assim, não, pode deixar, está no controle aqui. Eu sei onde é que eu caio, eu sei. Quando eu quiser sair desse pecado, eu saio. Quando eu quiser sair desse vício, eu saio. Quando eu quiser aceitar Jesus, eu aceito. Quando eu quiser ir para a igreja, eu vou. Nós nos tornamos pseudos donos do pecado que nos já deixou em cativeiro. Porque nós dizemos, não, quem está no controle sou eu. Assim como Sansão pensou, quem está no controle sou eu, da minha força sou eu. Eu sei o que é que me faz fraco. Então deixa comigo, que eu não vou falar não. Sabemos que no começo, quando Dalila começou a chegar perto da fraqueza de Sansão, ele não falou do cabelo, ele falou assim, olha, se meu cabelo estiver trançado com 7 tranças, eu perco toda a minha força e me torno igual a um homem comum. Daí Dalila vai lá, faz 7 tranças no cabelo dele. Seria mais fácil cortar o cabelo todo ou o cabelo trançado? Pegar a trança, cortou, 7 vezes, pronto. Sem querer, quando nós dissemos que tomamos conta do nosso caminho, nós vamos caminhando justamente para a perdição, porque a gente acha que está no controle. Mas quem está nos controlando é justamente o pecado. Quem nos controla são as nossas vontades. A minha vontade ela vai crescendo. Não, tá beleza, quando você quiser voltar, você volta. Tu acha que você vai se viciar nisso aqui? Tu acha que tu vai perder para a bebida? Você está no controle. Se você estiver ficando tonto assim, tu para. Quando tu vê que está comprando coisa demais, gastando dinheiro para comprar droga, tu para, porque tu que está no controle. Não funciona desse jeito. Depois que o Senhor falou das tranças, ele falou das cordas, depois falou de outras cordas, depois falou das tranças. Quando ele falou justamente dos cabelos, a mulher foi lá e cortou o quê? Cortou as tranças que ela tinha feito. Deixou ele dormir aqui, vem cá, meu bonito, dorme aqui um pouquinho. Cortou o cabelo dele, que ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Quando o caminho da apostasia já está sendo trilhado por nós, a gente nem sabe onde foi que largou Jesus. A gente nem sabe como é que começou a se perder. Uma hora eu estava na igreja, outra hora estava todo mundo. Como é que eu vim para o mundo? Sabe? E o Senhor me trouxe à memória esses dias ontem, que quando eu vejo alguém que celebrava a Deus comigo, longe dos caminhos do Senhor, eu me culpo demais. Demais. Eu me sinto culpado por essas pessoas. Porque outra hora nós estávamos aqui ou estávamos lá. Tem muita gente que começou e não está mais na fé. Porque não entende que não é sobre começar, né? É se manter até o final. E eu fico assim, meu Deus, o que é que eu faço? Eu estou pregando duro demais, eu estou batendo demais, a palavra está dura demais, o que é que está acontecendo? E o Senhor fala, só deixa a porta aberta. Porque o cego amarrado, ou com cabelo ou sem, eu estou no controle. Quem está no controle é Deus.
Sansão, mesmo perdido, Deus usou de misericórdia. E nós sabemos que ao levantar de onde ele estava deitado, né, Dalila falou, te levanta que os homens vêm te buscar. Aí ele fala, deixa comigo, que eu sou Sansão. Nem percebeu que estava sem cabelo. Muitas vezes a gente nem percebe que está andando sem Cristo. Travando lutas que Cristo nem está com a gente, porque a gente deixa ele lá longe. A gente quer ir por um caminho que não agrada a Deus e acha que esse caminho é justamente o que Cristo vai andar. Daí pegaram ele, furaram logo os olhos dele, porque outrora a mulher foi bonita aos olhos dele, agora nada vai mais ser bonito aos olhos dele. Consciência dos olhos, né? Quando a Bíblia fala assim, se a tua mão te faz pecar, tira ela. Entenda que não é literalmente cortar. Mas se for, já eu vi acho que o Luiz Hermínio pregando para os jovens, ele fala isso. Se a tua mão te faz pecar, aí ele para, né? Aí o pessoal fala assim, pode cortar. Se a tua mão te faz pecar, pode cortar. Porque se os teus olhos, que são a janela da alma, começam a ver trevas onde era para ver luz, tu vai se encher daquilo. E Sansão é preso, é acorrentado e vai passar vergonha moendo milho, moendo cereal. Trabalho que era para ser feito por bois, por gado, por burros. Ele vai fazer, tu tem força, agora tu vai moer milho na roda. Quem já foi no Nordeste sabe, ou deve saber o que é a roda. Para moer milho, coloca o cavalo aqui, tem um negócio aqui preso aqui, aí o cavalo vai rodando, esse negócio vai girando e vai triturando o milho, vai rodando, triturando o milho. Sansão está fazendo esse trabalho de triturar o milho. Além de ser humilhado na sua força, é humilhado na sua espiritualidade. Porque ele vai servir de chacota no meio dos outros deuses. Na festa para Dagon, no templo dos filisteus, vão chamar Sansão para fazer chacota dele. E aí é onde cai a venda dele. E a palavra fala que Sansão matou muito mais gente na morte do que na vida. E a gente não vai entrar em debate sobre suicídio de Sansão ou não, porque isso não convém. Mas olha uma história que tinha tudo para ser diferente. Tudo. O pai e a mãe, voto de Nazireu, colocaram o menino no voto de Nazireu. A mãe foi instruída, olha, tu tá grávida, tu não vai beber, tu não vai comer coisa ruim, tu não vai... Ó, o menino é dedicado a Deus. O menino nasceu, ó, tu não vai beber, tu não vai fazer isso aqui, tu é dedicado a Deus. Tinha tudo para... Eu e você temos essa história. De sermos aprovados, talvez, com as melhores notas, ou passando na rapa, na recuperação. Tendo que fazer matéria extra para poder passar como obreiros aprovados perante ao Senhor. No seu último suspiro de vida, né, Sansão é colocado dentro do templo e ele vai e empurra as colunas, né? É colocado entre as colunas, como essas colunas, só que é no centro do templo. Né? E, dependendo da distância, vocês sabem que tem que ter uma coluna central para que o teto não desabe, né? Então, tinham duas colunas, colocaram Sansão lá. Isso é aqui mesmo que eu quero. E ali ele pediu ao Senhor, o Senhor teve misericórdia dele, e ele empurrou as colunas e foi-se embora todo mundo. Sansão, com os filisteus e tudo. Sabe? Você pode fazer muito mais pelo Senhor, andando nos caminhos dele, e começando a viver uma vida santa do que ele está passando por esses perrengues que é desnecessário. Desnecessário. Nós sabemos que, altruistamente falando, nós temos uma vida bem avantajada, à vista daqueles que já vieram atrás de nós. Né? A fome que meus pais passaram, eu não passo. Os perrengues que a minha família, que os seus familiares passaram no passado, você não passa mais hoje. As dificuldades, as perseguições que as pessoas sofrem lá fora, você não sofre mais hoje. Você nunca sofreu aqui perseguição.
Talvez a igreja no seu ápice, no seu alto, né, no seu alto escalão esteja sendo perseguida, mas até chegar aqui ainda, você ainda consegue pregar para quem você quiser, você ainda consegue louvar. Se a gente quiser colocar a estaca de som aqui na esquina e fazer aquela belíssima cruzada, a gente consegue fazer isso, arrumar apoio até da prefeitura para fazer isso. Hoje nós temos essa liberdade para pregar Cristo. Mas nós estamos presos em nós mesmos. Numa condição... Eu quero uma condição melhor para poder pregar Cristo. Eu quero, sei lá, se eu começar... Eu quero ser reconhecido por uma condição melhor. Eu vou começar a pregar Cristo quando isso aqui tiver parede tudo coberto. Ou eu vou começar a pregar Cristo quando isso aqui tiver uma placa falando dessa igreja. Eu quero começar a servir a Cristo de verdade quando eu não estiver mais pagando a prestação do meu carro, quando eu não estiver mais pagando meu apartamento, a minha faculdade. A gente busca por uma condição perfeita e essa condição pode ser que nunca apareça. E a gente vai postergando aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus sempre esteve no controle da vida de Sansão. E a gente sempre é muito ávido, né? Muito rápido e fala assim, Deus está no controle. Não, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas o que é que isso significa? Para mim e para você, o que é que significa Deus está no controle? É que vai dar tudo certo de acordo com o que eu quero? Porque se não der certo é porque Ele não está no controle. O que é que significa na real, na minha vida espiritual, de verdade, como um cristão protestante que, teoricamente, prega Cristo para qualquer um? O que é Deus estar no controle? No bem, no mal, na hora da alegria, na hora da tristeza. E como reconhecer que Deus está no controle? Porque como Deus mostrou misericórdia na vida de Sansão, do mesmo jeito que Ele mostrou misericórdia lá, Ele mostra misericórdia por mim e por você aqui. Quando Ele entrega, quer mais misericórdia que Cristo? Quer mais graça, favor e merecido que Cristo? Que veio, morreu, se entregou para que nós fôssemos chamados de geração santa, geração eleita, sacerdócio santo, dignos de nos apresentarmos ao Senhor sem culpa, herdeiros de um reino, herdeiros de uma herança divina através de Cristo. Assim como Sansão, que foi chamada uma grande obra, porque o povo era subjugado pelos filisteus. E Sansão foi chamado para tirar um pouco da carga daquele povo. Embora a salvação, a libertação daquele povo viesse muito tempo depois, Sansão foi chamado para dar um passo naquela caminhada. Assim como ele teve participação numa grande obra, eu e você temos participação numa grande obra. Continuar o ministério de Cristo. Vão, pregue, batize, faça discípulos. Muitas vezes nós estamos em casa como quem não tem o que fazer, ministerialmente falando. Eu não estou no louvor, eu não prego, eu não vou limpar. Não. É a melhor vida de crente que pode existir na face da terra. É o crente que não tem consciência do ministério de Cristo. De pregar, de levar a mensagem, de batizar, de fazer discípulos. Mas como alguém que talvez não seja discípulo faz discípulos? Como alguém que ora está caminhando, ora não está caminhando, ora não está, vai conseguir deixar alguém firme. Vai conseguir mostrar o Cristo que muda os caminhos, que muda as passadas, que muda os destinos. Nós fomos separados para Deus, para os propósitos dele. Para os propósitos de Deus. Muitas vezes a gente acha que a gente foi separado para Deus para os nossos propósitos. Não, Deus me escolheu porque Ele sabe da tonalidade da minha voz, Ele quer alguém que cante que nem eu. Deus me escolheu porque Ele sabe da minha capacidade intelectual e Ele precisa
de alguém como eu para pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente não pensa assim, amém. Amém se a gente não pensa assim. Mas porque não pensamos assim ainda, a gente não age de forma diferente. De dizer, eu fui separado para Deus, para os propósitos dele. E eu tenho que agora descobrir quais são os propósitos dele. Quando eu descubro e quando eu entendo que eu vou ser separado que eu sou separado para Deus, para os propósitos dele, para aquilo que glorifica o nome dele, eu perco e paro com essas conversas e digo, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é que Deus se alegra, o que é que Deus não se alegra. Porque Paulo em 1 Coríntios 10, 35 vai falar que, olha, se você quer beber, quer comer, quer vestir, quer andar, quer falar, faz o que glorifica a Deus. Ah, mas o fulano come bacon e o porco é maldito. E você glorifica a Deus em quê? Faz o que glorifica a Deus. Se para você, eu estou usando o exemplo do bacon, comer bacon não glorifica a Deus, não come. Se para você andar em pecado não glorifica a Deus, não anda. Se para você ter tempo com Deus, ter tempo com a palavra, gastar tempo entendendo o que Jesus quer que você faça, glorifica a Deus, então faça, viva. A gente está cheio de teoria, cheio de teoria de como as coisas poderiam ser feitas, de como a gente seria. A gente não coloca isso na prática. De como ser cristãos melhores. Sabe, eu tenho que parar de fazer aquilo que me distancia de Deus. Eu preciso. Porque senão daqui a pouco não vai ter mais tempo. Eu vou estar tão distante dele que na maior carreira que eu der para voltar, eu mesmo assim não acompanho. E o dia do Senhor, como nós bem dissemos desde o começo do culto, ele está chegando. Ele está se aproximando. E não vai ter um dia que nós não venhamos aqui e falaremos para você assim, olha, não precisa mais, porque Deus vai demorar mais 2000 anos. Fica de boa, porque o Senhor vai demorar a voltar. Mas pode ter certeza que, com o passar do tempo, a nossa pregação, o nosso clamor, o nosso labor vai ser sempre dizer, olha, se prepara porque é hoje. Se prepara porque pode ser hoje. Quando o Senhor fala, olha, hoje mesmo eu pedirei a tua alma, e o que é que tu tem preparado? É para mim ou é para o outro lado? O que a gente tem preparado para apresentar ao Senhor? É como prova de defesa ou como prova de acusação? Aquilo que eu tenho feito como cristão, seja em casa ou na igreja, ou aquilo que eu não faço, vai servir para mim, para eu me defender perante ao Senhor, ou para o Senhor usar como acusação? Tu não disse que era crente? Tu não disse que se entregou a mim por inteiro? Onde é que tu está ali, no lamaçal? Nós somos chamados para uma obra maior do que a gente imagina que é. Maior do que aquilo que nós somos. E é por isso, por essa obra ser tão grande, que nós não podemos fazer ela sozinhos. Nós temos que fazer ela em parceria com o Espírito Santo, na companhia de Jesus, pedindo graça a Deus, perguntando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor, dizendo, Senhor, quer café hoje? Senhor, vamos ali. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, discerne meus pensamentos. Eu preciso falar com Deus. É uma obra maior do que o que nós somos. Então, se ela é maior do que o que nós somos, nós não conseguimos fazer sozinho. Nem sozinho espiritualmente, nem como comunidade. A gente já não está só, já está só de Cristo e quer ficar só dos outros. Ou está só com Cristo e não vai com os outros. Se foi para essa obra que Deus chamou. Esquece esse ciclo que eu falei. Foi para essa obra que Deus chamou. Para uma obra que é maior do que você é.
é maior do que a sua estrutura. E você não consegue trabalhar nessa obra sem a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda de Deus, você não consegue. Hoje é um dia especial que o Senhor reservou para você correr para os braços dele. Para você se esconder nos braços dele. Para você segurar nas mãos dele. Tratar Deus como quem realmente ele é. Tratar Jesus como quem realmente ele é. Tratar o Espírito Santo como quem realmente ele é. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, a gente vamos orar. E eu entendo que Deus está querendo fazer alguma coisa por esses dias. Não sei se é aqui, eu não sei se é na casa de vocês, eu não sei onde é que é. Eu não sei. Porque quando a gente canta, a gente prega, a gente ministra, a gente sente Deus agindo e eu tenho certeza que Ele está querendo fazer alguma coisa. Ele quer fazer alguma coisa. Ele está sempre disposto a fazer algo. Mas se eu e você continuarmos assim, nesse lenga-lenga, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a gente vai ver se realizar na vida de quem está firme e vai começar a questionar Deus e não a nossa firmeza. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por esse momento. Nós sabemos que a obra que o Senhor designou para a gente é maior do que aquilo que nós somos. Nós não podemos continuar com ela sem o Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos levantar, nos ajuda a tomar o nosso lugar como santos e irrepreensíveis, como geração eleita, como sacerdócio santo, real, separado para os desígnios do Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos apresentar como obreiros aprovados, Pai. Que no último dia da tua vinda, não importa, Pai, quem passou com 8, com 9, com 10, todo mundo vai ter a mesma roupa. A roupa de misericórdia, a roupa de graça, vestes limpas, sem mancha de pecado. Que nossa vida, Pai, possa andar de acordo com a tua palavra. Que essa palavra hoje, Pai, possa perdurar na nossa cabeça, possa nos fazer ficar com raiva de nós mesmos, possa nos fazer mudar de atitude, mesmo que seja a menor atitude possível. Não nos deixe que os nossos inimigos furem os nossos olhos, cortem as nossas mãos, cortem os nossos pés. E mesmo que eles façam, Pai, nós encontraremos propósitos em Ti. Em nome de Jesus, nos leva para nossas casas em segurança. Nos dá uma semana de luta, porque se não tiver luta, não tem vitória. Nos dá uma semana de provas, porque se não tiver prova, não tem perseverança. Nos dá uma semana de paz, mas também de guerra. Nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de conflito, de constância no Senhor. Nos dá uma semana com tudo aquilo que faz com que nós corramos para os teus braços. Pai, eu não quero mais uma semana de coisas que possam trazer apostasia para a minha casa. Eu quero uma semana de coisas que me façam correr para os teus braços. Uma semana de luta que faça eu correr para os teus braços pedindo misericórdia. Uma semana de... Pai, pelo amor de Deus, me arraste para os teus braços. Em nome de Jesus, que o teu Espírito nos acompanhe, que as nossas famílias sejam impactadas pelas maneiras que nós vivemos, pelo Evangelho que nós pregamos, que haja libertação nas nossas casas, que haja cura, que haja renovo, que haja libertação, Pai, em nossas famílias. Em nome de Jesus, que essa semana seja a semana em que nós possamos viver a tua plenitude. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a tua face sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Amém.